Doutora Luana, a senhora ficou, digamos assim, no cargo, muito embora do ponto de vista formal não, pelo tempo aí de 10 dias. Nesse período de 10 dias, a senhora conseguiu desenvolver, apontar, apresentar alguma frente, alguma atuação nesse período de 10 dias? Bom dia, senadora. Eu participei de algumas discussões importantes com relação a como a gente conseguiria adiantar ou melhorar o nosso programa de vacinação, que é um dos gargalos que a gente tem hoje, e principalmente, como eu mencionei, sobre o programa de testagem em massa, que é uma prioridade para qualquer governo que precise lidar com uma crise como a nossa. Nesse programa de testagem em massa, doutora Luana, nós temos aqui, por exemplo, a CNN Brasil fez uma ampla matéria acerca da questão da testagem. Por exemplo, o nosso país, ele está na posição de número 77, quando se refere à questão da testagem. Por exemplo, o número brasileiro é de 149 testes por cada 1.000 habitantes. E a CNN fez uma publicação acerca da quantidade de 7 milhões de testes que foram vencidos aqui no Brasil, e isso significa aí um valor da ordem de 700 milhões de reais. A senhora pontuou na sua chegada em relação a essa questão de testes, chegou a tratar sobre isso, orientou pelo menos algum tipo de tomada de medidas em relação a essa questão dos testes? Sim, tomei pé dessa situação e o que me foi informado, senadora, e eu acho que outras pessoas do Ministério, talvez o próprio ministro consiga informar melhor sobre isso, mas o que me foi informado é que esses testes não venceram. Esses testes haviam sido feito parte, eu não sei se eu vou saber explicar isso da melhor forma, mas eles teriam sido trocados por outros testes com validade superior para que eles ainda pudessem ser usados. Mas o que importa disso, na verdade, não é exatamente o teste vencido. É que a nossa estratégia de testagem até o momento foi baseada num tipo de teste que vocês já devem ter feito, muitos aqui, chamado PCR, que é aquele em que a gente coloca um swab, um cotonete grande no nariz. Esse teste, ele é o padrão ouro que a gente tem hoje, mas infelizmente, pelo tamanho do nosso país e pelas dificuldades técnicas de realização de um teste que precisa de uma estrutura laboratorial grande e complexa, ele leva muito tempo para a gente ter o resultado desse teste. Então, na hora que o paciente recebe de volta esse resultado, a gente já perdeu a oportunidade de interrupção da cadeia de transmissão da doença, que é o que a gente precisa hoje. Não, então é só para dizer que esses testes que, em tese, teriam vencido, mas que me foram informados que não venceram, serão, espero, utilizados ainda dentro dessa estratégia de testagem, mas essa estratégia de testagem nova não é baseada exclusivamente nesse tipo de teste. Ou seja, no PCR. Só um negócio, só para colaborar. Porque a quantidade de testes que foi comprado de PCR, do que me foi informado, nós não temos laboratório no Brasil suficiente para que a gente tenha uma testagem em massa e tenha um resultado rápido. Eu acho que não é uma questão, senador, do quanto de laboratório que nós temos, mas é uma questão de como que as pessoas na ponta percebem a validade do teste. Tá. Veja bem, se é um teste que eu, como médica, peço, mas só vou ter o resultado daqui a 9 dias, eu estou no interior, só vou ter o resultado daqui a 9 dias, por que razão eu vou pedir esse teste? Então, acaba não fazendo parte da cultura médica da ponta. Por isso, a mudança de estratégia da testagem. Ela vai, sim, ainda ter um braço favorável ao uso do PCR, porque precisa, é necessário, é o padrão ouro, mas ela se embasa na utilização de um teste chamado antígeno, que tem a mesma mecânica, mas é feito na mesma hora e o resultado sai em torno de 15 minutos. Pode ser feito em absolutamente qualquer lugar. Senhor presidente, eu queria até, em nome da resposta da doutora Luana, pedir que a CPI faça essa solicitação de informações, porque a gente precisa contraditar, né? A fala da doutora Luana, por exemplo, com a que foi divulgada amplamente pela imprensa. Por exemplo, a Folha de São Paulo fala aqui claramente que a não utilização da quantidade seria de 1,7 milhões de testes que não seriam mais usados, não é? A CNN apresenta realmente o número de 7 milhões de testes que poderiam ser vencidos. Então, eu acredito que a gente precisa pegar essa informação de forma mais específica. E quem comprou esses testes PCR foi o ministro Mandetta. E ele disse aqui que ia fazer uma central. Aí eu olhei e disse, mas uma central vai centralizar
vai sair do interior do Amazonas para vir para Brasília ou para qualquer lugar para depois voltar, o paciente já foi a óbito. É importante só dizer que quando isso aconteceu, se foi com o ministro Mandetta, à época não existia outra tecnologia que fosse melhor utilizada para esse objetivo. Hoje tem. Então, não justifica a gente ainda basear a nossa estratégia de testagem numa situação que não é compatível. A sua estratégia, e aí que o grande ódio é porque quiseram usar Manaus e o Amazonas com o Tratekov para você testar e dizer quem estava doente ou não. E uma colega, que seria sua colega, se a senhora assumisse o ministério, a doutora Mayra, usou, e o governo federal usou o povo amazonense como cobaia nesses testes, nesse tratamento. E aconteceu o que aconteceu lá perante os olhos do mundo todo. Certo. Eu quero fazer, inclusive, uma pergunta sobre o Tratikov, presidente. Eu queria pedir aí ao novo presidente aqui da comissão, temporariamente, Randolfo Rodrigues, que Vossa Excelência me repusesse aí 3 minutos ou 4, porque o meu presidente deu uma excelente contribuição, mas, ao mesmo tempo, também o nosso tempo... Senadora Elisiane, conte com toda a generosidade dessa presidência, fique à vontade. Secretária, ou melhor dizendo, doutora Luana, antes de entrar na pergunta do Tratikov, eu não consegui, na verdade, identificar se esse cargo que foi criado, não é, para que a senhora viesse a assumir, alguém assumiu até o presente momento. A senhora tem informações sobre isso? Não tem informações, senadora. Não sei lhe dizer.